Eu tenho, ultimamente, falado aqui sobre equívocos, senador Tomás, do governo federal, da presidenta Dilma, quando a gente olha o sonho que a gente tem de um Brasil futuro. Quando a gente analisa as medidas econômicas do governo Dilma nas últimas semanas e até meses, Os dois? não dá para reconhecer que são corretas do ponto de vista imediato, mas absolutamente insuficientes e às vezes incorretas do ponto de vista de um sonho diferente de país. Ela vai bem como gerente, mas vai mal como estadista. Eu fico triste em dizer isso. Mas a diferença do gerente para o estadista é que o gerente tem que resolver e se concentra na solução dos problemas de hoje. O estadista resolve os problemas de hoje construindo o amanhã. Analisemos a política econômica do presidente Obama, que inclusive por causa disso perde muitos votos. O presidente Obama, na hora de fazer o seu programa de recuperação da crise que ele herdou do governo anterior, não teve dúvida que precisava gastar 800 bilhões de dólares no setor produtivo. Mas, para onde ele colocou esse dinheiro? Não colocou para as indústrias tradicionais, senador Paim. Ele começou a investir no desenvolvimento de fontes alternativas de energia. Ele começou a colocar no setor social, pagando melhores salários aos professores, que com isso dinamizavam a economia pela renda. Ele teve a solução de gerente com a visão de estadista. Hoje, nós não vemos isso no governo da presidenta Dilma. Ela dá uma solução de gerente reduzindo os impostos que pesam sobre os automóveis para vender mais carros. Ela não tem a sensibilidade de reorientar a indústria automobilística para outros produtos, uma vez que esse não é mais compatível com o médio e longo prazo da economia. E eu tenho chamado isso, senador Paim, de qual é o sabor que queremos para o bolo que a economia brasileira produz. Qual é o retrato que nós queremos para o país? Qual é o retrato que nós queremos para o país? Não apenas qual é o tamanho do produto que nós queremos cada vez maior para o país. Por exemplo, senador Paim, nós queremos mais riqueza, ponto, ou queremos menos pobreza? É diferente. Os economistas venderam por muitos anos a ideia de que você investindo na cúpula, essa renda se distribuiria. Foi falso, demonstrou falsidade isso. Essa ideia de derrame da renda não acontece na dimensão suficiente. Outro exemplo, senador, eu vejo todo mundo comemorando, e aqui acaba de sair o senador Suplicy, que falou sobre a importância dos programas de transferência de renda, mas, como gerente, a saída é aumentar o número de famílias com Bolsa Família. Mas, como estadista, é diminuir a necessidade de famílias para receberem Bolsa Família. É uma diferença radical. O gerente, preocupado com a pobreza de hoje, aumenta a renda, a Bolsa Família. Tudo bem. E tem que fazer isso. Mas o estadista, preocupado com o futuro, toma as medidas para que daqui a 20 anos a gente tenha Bolsa Família como uma coisa da história. Bolsa Escola também. São opções diferentes entre gerente e entre estadista. Nós optamos, nesses últimos poucos anos, eu digo nós, o Brasil, através do presidente Lula, por termos Copa e Olimpíadas. Mas qual é o retrato que a gente quer do Brasil? Um país que faz a Olimpíada ou um país que tem medalhas? É completamente diferente o que tem que se fazer para ter medalhas do que tem que se fazer para ter os estádios e as outras instalações das Olimpíadas. Como gerente, basta cuidar da Copa. Como estadista, precisa cuidar da taça, precisa cuidar das medalhas de ouro, precisa cuidar de uma juventude com alto desempenho atlético. Nós queremos mais viadutos, como todos os governantes comemoram, ou nós queremos mais jardins, mais água encanada, mais esgoto, saneamento? O que é que nós queremos? Qual é o retrato que a gente quer? Como é que a gente quer que um satélite veja o Brasil? Uma quantidade de viadutos
ou um país com jardins, onde todos tenham água, onde todos tenham saneamento? Nós queremos, e essa aqui, senador Paim, é importante para mostrar a diferença entre o gerente e o estadista. Nós queremos mais cadeias para colocar os bandidos, ou nós queremos um país onde não haja mais crime, aonde a gente tenha paz? É diferente a visão do estadista e do gerente. O gerente tem que dar solução para os bandidos de hoje, então constrói mais cadeias. O estadista constrói uma sociedade com paz, constrói uma sociedade onde a gente possa até um dia derrubar as cadeias. Gerente constrói cadeia, estadista faz um país que permite derrubar as cadeias, porque o crime acabou. Nós queremos mais consumo ou queremos menos endividamento? O gerente aumenta o endividamento para aumentar o consumo, para o PIB parecer maior. Mas o estadista, ele deve construir um país cujo retrato é uma sociedade sem endividamento, onde as famílias possam dormir tranquilas, como não dormem hoje 60% das famílias brasileiras, com medo da conta do banco. Nós estamos bem de gerência, mas estamos péssimos de estadismo. O gerente tem que recuperar a perda de competitividade do Brasil. O que faz o gerente? O gerente reduz impostos, pressiona a Previdência, reduz os gastos sociais que pesam sobre o salário, para reduzir o chamado custo Brasil. O que é que faz um estadista? Ele cria um sistema do conhecimento e da inovação para que a competitividade volte pela inventividade, pela capacidade de inovação. É completamente diferente a solução gerencial de reduzir o custo Brasil pela diminuição dos custos e a solução estadista para aumentar a quantidade de bens novos, com alto conhecimento, com alta taxa de tecnologia, que faça com que o Brasil inteiro fique dependente de nós, em vez de nós dependentes deles. O que é que a gente quer? É um Estado maior ou um Estado mais eficiente? É completamente diferente uma alternativa e outra. Eu não falo aqueles que defendem o fim do Estado, porque aí é um estadismo inconsequente e sem compaixão pela parte pobre da população. Nós precisamos de um Estado atuante, presente. Mas a gente tem que comemorar cada vez maior o Estado ou cada vez mais eficiente o Estado? Eu, senador Paim, me surpreende cada vez que eu vejo governantes que querem dizer que são bons em educação, dizendo que gastam mais em educação. Eu não quero saber se eles gastam mais, senador. Eu quero saber se eles têm mais meninos terminando o ensino médio com qualidade. O gestor é aquele que reduz os gastos para fazer o melhor possível. O estadista é aquele que busca o melhor olhando o futuro. No Brasil, a gente perdeu essa perspectiva. Um prefeito quer dizer que merece prêmios de educação porque gasta mais. Ele tem que gastar melhor e não mais. Nós queremos cada brasileiro com carro ou nós queremos mais brasileiros com livros? Nós queremos, aliás, um país onde o satélite mostre coalhado de automóveis ou nós queremos um país onde as pessoas riem porque conseguem ir depressa de um lugar para outro? É completamente diferente a solução gerencial de fazer o possível para vender mais carros hoje e a solução de estadista para fazer com que, no futuro, as pessoas consigam se mover mais rapidamente e, ainda mais que isso, consigam viver bem sem precisar de grandes locomoções dentro da cidade, por uma reorganização do espaço urbano, especialmente do setor produtivo, ao mesmo tempo com o setor habitacional, em que as pessoas não precisem andar tanto. Hoje, com as novas tecnologias, é perfeitamente possível uma parte dos nossos trabalhadores produzirem em casa. Mas mesmo produtos mais tradicionais, como móveis, não precisa mais o trabalhador ir para a fábrica de móveis do país. Ele pode fazer uma parte dos móveis em uma oficina perto da casa dele e mandar por um caminhão para uma indústria onde esses móveis vão ser feitos. Aliás, como a indústria automobilística faz.
ela monta o produto aqui no país com base em insumos recebidos do mundo inteiro. Por que a gente não pode fazer isso de uma maneira muito maior? Eu posso fazer uma lista grande, mas eu vou colocar pelo menos mais um. Nós queremos um país mais rico ou um país com melhor bem-estar? São duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes. Um país mais rico é aquele em que as pessoas têm mais dinheiro na conta bancária. Um país com maior bem-estar é aquele em que as pessoas sabem que, se ficarem doentes, não vão ficar pobres para pagar a conta. Que, se ficarem sem dinheiro, o menino não vai ficar sem uma boa escola. Que, no final do mês, ele pode vir tranquilo, caminhando nas ruas. Nós queremos um país aonde as pessoas tenham mais dinheiro ou tenham mais tempo para andar de casa para um passeio, de noite, sem medo de ser assaltado. Nós queremos um país com mais riqueza ou com menos mortos por violência. Nós queremos ter dinheiro para fazer casas com mais muralhas ou ter até menos dinheiro e uma casa não grande, mas saber que ninguém vai entrar nela, surpreender sua família com um revólver e levar o que você tem. A presidenta Dilma está acertando como uma gerente, mas está errando como estadista. E ela não foi eleita para ser gerente, porque aí a gente não elegia, a gente fazia concurso público. Ela foi eleita para ser um estadista, num momento fundamental da nossa história, em que precisa dar uma virada, como deu Getúlio Vargas, como deu Juscelino. É isso que a gente espera dela. Uma estadista que traga um novo projeto de país, um retrato novo, que acabe as vergonhas brasileiras do analfabetismo, de crianças fora da escola, nas ruas pedindo dinheiro, das notas do IDEB, das greves de universidades por 110 dias ontem, de greves de trabalhadores da educação de base por meses seguidos. Esse é um país que, cada vez que aumenta sua riqueza, não diminui suas vergonhas. Nós precisamos de um estadista que acabe com as nossas vergonhas. Para isso, a presidenta Dilma devia trazer um discurso completamente diferente dos seus pacotes econômicos que a cada semana lança. E agora está lançando um de aumentar os impostos de importação sobre bens de capital, que ainda não foi tomada a decisão. Mas, se for, aí é um erro ainda mais grave, não só de estadista, como de gerente, porque são esses bens que vão gerar a possibilidade da gente crescer. Tem que aumentar impostos, é sobre bens de consumo, que estão tirando o emprego das nossas indústrias, não sobre os bens de capital que viriam para aqui permitir que os trabalhadores produzam os bens de consumo aqui dentro. A presidenta Dilma pode estar acertando como gerentona, mas eu não votei nela para ser gerente. Eu votei nela para ser estadista. E nesses 2 anos, ela está frustrando a população brasileira. Senhor presidente, antes de concluir, eu gostaria de dar uma parte ao senador Rodrigo Hollenberg, que pediu a palavra. Senador Cristóvão Buarque, Vossa Excelência traz aqui uma preocupação em relação à qualidade do desenvolvimento brasileiro e à mudança dos paradigmas do desenvolvimento. É claro que esse é um esforço extraordinário, que não é um esforço, que não pode ser um esforço apenas de uma presidenta, mas é o esforço de toda uma nação. E o Senado tem um papel importante nessa reflexão sobre novos paradigmas para o desenvolvimento. Nós tivemos, e Vossa Excelência presidiu, as 2 subcomissões que buscaram acompanhar a realização da Rio+20, subcomissão essa que se transformou numa subcomissão que vai acompanhar os desdobramentos da Rio+20. E, nesse sentido, nós tivemos uma audiência pública, já me referi a ela nesse plenário, quero agora com mais profundidade. Tivemos a presença do professor Ladislau Dobo, que trouxe uma reflexão importante sobre o PIB, sobre este modelo de PIB, de medição do desenvolvimento, absolutamente inapropriado até para medir o desenvolvimento econômico. Porque eu registrei aqui alguns exemplos,
de algumas questões que foram levantadas naquele debate para acrescentar uma outra. Por exemplo, se hoje nós tivermos determinados produtores que desmatem, apenas para fazer carvão, por exemplo, desmate o bioma cerrado ou a Amazônia, e mesmo que aquela área fique degradada, fique destruída, ele terá contribuído para melhorar o PIB, para aumentar o produto interno bruto, porque ali houve uma movimentação econômica, sem resultado qualitativo nenhum para um conjunto da sociedade. Quando uma pessoa numa cidade grande como São Paulo perde 2, 3 horas do seu dia no transporte, nos engarrafamentos, ela está gastando combustível, ela está queimando combustível, mas ela está movimentando a economia, e isso vai também ampliar o produto interno bruto. A utilização de agrotóxico na agricultura brasileira, ainda que de forma exagerada e desnecessária, também está contribuindo para aumentar o produto interno bruto, embora esteja intoxicando as pessoas que consomem aqueles alimentos. A doença, a busca do atendimento médico, seja pelo SUS, seja nos hospitais privados, também acaba contribuindo para o aumento do PIB, quando a promoção da saúde implica menos no aumento do PIB do que o tratamento da doença. Vejam que contradições que nós precisamos enfrentar para construir efetivamente novos parâmetros para medir o desenvolvimento, de forma que possamos medir também a qualidade do desenvolvimento e a quem serve o desenvolvimento. Ou seja, qual é o conjunto que nós estamos efetivamente fazendo com que o desenvolvimento seja, os benefícios do desenvolvimento sejam distribuídos pelo conjunto da sociedade. Então, essa é uma questão. E digo isso para incluir um novo componente nesse debate. Toda vez que nós falamos em transporte, em mobilidade urbana, é um tema da maior importância, porque grande parte da população precisa disso diariamente, e nós, que representamos o Distrito Federal, vivemos numa capital que talvez tenha o pior transporte público do país, caro, em que as pessoas perdem grande parte do seu tempo, do seu dia, tempo que poderia estar sendo dedicado ao estudo, ao trabalho, ao lazer, à companhia da família. As pessoas perdem esse tempo no transporte de péssima qualidade, muitas vezes com ônibus quebrados. E toda vez que a gente busca uma solução, tendemos a pensar apenas em construir alternativas mais modernas de mobilidade urbana, que são importantes, não quero descartá-las. Mas numa cidade administrativa como o Distrito Federal, nós temos que pensar que o teletrabalho, a utilização da tecnologia, pode e deve permitir que muitas pessoas trabalhem em casa, sem precisar fazer grandes deslocamentos para o seu local de trabalho, emitindo menos gases de efeito estufa, descongestionando o trânsito, podendo trabalhar na companhia dos seus filhos, ali olhando os seus filhos, convivendo com a família. Portanto, esse debate precisa ser feito também, ou seja, nós devemos não apenas nos limitar às alternativas que estão postas, mas criar novos paradigmas para o desenvolvimento. E eu creio que Brasília, por ser a capital do país, por ter nascido sob o signo da singularidade e da vanguarda quando foi concebida, Brasília deveria inaugurar uma experiência desse tipo, regulamentando o teletrabalho nessa cidade. Quantas pessoas no Distrito Federal, especialmente no serviço público, gastam grande parte do seu dia ou das suas horas de trabalho durante toda a semana em frente a um computador? Muitas dessas pessoas poderiam trabalhar na sua casa, tendo o acompanhamento da sua produtividade, das consequências desse trabalho, de forma muito transparente. Enfim, nós precisamos fazer um exercício de construção de novos paradigmas para o desenvolvimento. Nesse sentido, eu quero cumprimentar mais uma vez a inquietação de Vossa Excelência e a preocupação que traz aqui para a reflexão sobre a qualidade do nosso desenvolvimento. Eu agradeço, senador Rodrigo Hollenberg, pelo lado de colocar o desafio ambiental. O gerente
é aquele que porta a motosserra. O estadista é aquele que carrega as crianças nos ombros. É completamente diferente. O gerente tem que derrubar o máximo de árvores o mais rápido possível para aumentar o produto interno bruto. O estadista se preocupa em como deixar que a economia produza sem destruir um patrimônio que pertence às gerações futuras. E aí está a diferença. O gerente pensa em ganhar a próxima eleição. O estadista pensa em servir a próxima geração. O gerente quer saber como aumentar o produto interno bruto, mas o estadista quer saber como melhorar a qualidade do produto interno bruto. Há momentos em que esse problema de melhorar não se põe, porque está tudo indo muito bem. Nós estamos numa encruzilhada, as coisas não estão indo bem. A violência, a degradação ambiental, a falta de empregabilidade dos jovens, a perplexidade geral, o atraso do Brasil mesmo produzindo mais, está mostrando que nós não estamos no bom caminho. Não é que nós estamos paralisados pelo pequeno PIB. Isso daí não é o mais grave. O mais grave é que se o PIB crescer, nos leva a um caminho ruim. E se ficar parado, sabemos que é uma tragédia. Nós precisamos de uma proposta que melhore o PIB. Agora, eu creio, senador, que nesse momento está havendo um esgotamento da visão tradicional de busca de projeto nacional. O projeto nacional, que vem desde os anos 30, com algumas modificações, se esgotou. E nas próximas eleições nós vamos querer saber quem é estadista e quem é gerente. Quem promete continuar o mesmo eficientemente e quem promete fazer o novo competentemente. Eu espero que nessas próximas eleições, porque no país não se vive pensando em uma eleição, tem que pensar em 10 eleições. Nessas próximas eleições, a geração inclusive que virá depois da atual aqui no Senado, a geração de crianças hoje jovens que nem ainda pensam em fazer política e até por causa de uma das vergonhas nacionais querem fugir da política por causa do vazio de ideias e da corrupção no comportamento, que esses jovens, pelo menos eles, tragam aqui para essa casa, levem para o Palácio do Planalto uma geração onde elejamos um estadista ou uma estadista e não mais gerente, porque gerente a gente faz concurso público, não faz eleição. Era isso, senhor presidente, que eu tinha para colocar.